envolvidos na obra. Então, quero parabenizar cada um deles. Louvo a Deus da minha liderança por essa confiança de estar trazendo a mensagem. Louvo a Deus pela trabalho da Luísa Laís, que tem estado nessa empreitada, irmãos, na liderança de crianças. De fato, não é fácil, mas é uma bênção e é uma honra servi-los. Mateus capítulo 4, quem encontrou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor vai nos dizer assim nessa noite. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão as mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou. Chegaram os anjos e o serviram. Antes de fato a gente chegar no capítulo 4 de Mateus, eu quero trazer uma rápida introdução sobre como foi o nascimento de Jesus. Nós sabemos que Maria, ela gerou e foi um fruto do Espírito, não foi uma obra da carne, foi um fruto do Espírito. Só que nós sabemos que o inimigo, ele sempre tentou de todas as maneiras que a cruz, que o propósito da cruz não fosse concluído. E por quê? Porque o diabo sabia, desde o princípio, que se Jesus morresse por nós, automaticamente seríamos novamente reconciliados com o Pai. E era por isso que o diabo não queria que Jesus nem viesse ao mundo. Como assim, Diaconisa Joyce? Quem aqui não se lembra quando os magos aparecem para o rei Herodes e ele vai dizer: o rei nasceu. E onde é que esse rei nasceu? Ele vai querer dizer: o rei nasceu e nós queremos encontrá-lo para que possamos adorá-lo e ofertar incenso, mirra e ouro. Agora imagine comigo Herodes pensando: quem é esse menino que vai ser rei? Porque quando veio a notícia que esses magos falaram que vinha o nascimento do rei, a Bíblia vai nos relatar que Herodes se perturbou e toda a Judéia. Só que eles ainda não haviam entendido que o reino dos céus não era aquele reino terreno. Eles ainda não haviam entendido que Jesus não havia vindo para reinar na terra, mas sim um reino celestial. Só que Herodes vai começar a temer. Por quê? Porque Herodes tinha poder. Herodes era o rei que governava. Então imagine comigo ele se sentindo ameaçado de perder o seu trono. Então o que é que Herodes vai dizer para estes magos? Ele vai dizer o seguinte: olha, vão lá, e quando vocês encontrarem este menino, retornem aqui, para que quando vocês retornarem, eu o encontre e o adore juntamente com vocês. Só que o desejo real de Herodes era matar o menino. Herodes não queria de maneira alguma adorá-lo, Herodes queria matá-lo. E então os magos vão, eles encontram Jesus, eles ofertam ouro, incenso e mirra, e quando eles vão dormir, eles têm um sono, e por revelação divinal, o Senhor vai dizer para que eles não retornem. E então eles não retornam. E Herodes vai se perturbar, porque vai passar um período e nada desses homens voltarem. E ele vai ficar perturbado. Imagine comigo ele pensando: cadê estes magos que diziam que iriam voltar? Para que eu possa me livrar desse menino, para que eu possa matar esse menino. Herodes não sabia e não compreendia, mas esse desejo sanguinário de matar uma criança que havia acabado de nascer estava sendo gerada por intermédio de Satanás em seu coração. Porque quando nós estamos inclinados para o mal, meus irmãos, é muito fácil a gente fazer aquilo que é mal, porque nossa natureza já é pecaminosa. E
E então, eles não retornam. E Herodes então vai se enfurecer. E ele vai mandar um decreto. E qual é o decreto? Mate todos os meninos de 2 anos para baixo. Então todos aqueles meninos pereceriam. E então José e Maria vão pegar Jesus e vão fugir para o Egito. E sabe o que o Senhor já começa a dizer para nós nesta noite? Tem lugares que teremos que fugir. Quem é que não se lembra de José que teve que fugir da mulher de Potifar? O Senhor está nos dizendo nesta noite: há lugares e situações que teremos que fugir. Porque se a gente permanecer, Herodes vai estar esperando para nos matar. E é muito melhor, meus irmãos, a gente fugir e se esconder em Deus do que ficar em evidência e morrer nas mãos de Herodes. E então, eles vão, os pais de Jesus, terrenos. E então, depois de um determinado tempo, Herodes vai morrer. E quando Herodes morre, eles então retornam para a Judeia. Sabe o que o Senhor está dizendo para vidas aqui nesta noite? Vão ter lugares, ambientes, situações que enquanto você não conseguir se desvencilhar por completo, que enquanto aquilo ali que está atrás em seu coração não morrer, o Senhor não permitirá que você volte. O Senhor está dizendo para vidas: não retorne para onde Herodes está te esperando, porque Herodes quer te tragar, meu irmão. Então permaneça escondido no Senhor. E eles então retornam. Jesus vai crescer. Jesus vai ser batizado. E eu acho muito lindo isso daqui. Porque quando Jesus ele vai para ser batizado, é João Batista que vai batizar. E João Batista vai dizer: como eu vou batizá-lo, sendo que eu é quem preciso ser batizado pelo Senhor, e eu que vou te batizar? E é interessante porque este não foi o primeiro encontro de Jesus com João Batista. Esse não foi o primeiro encontro deles. Como assim, Diaconisa Joyce? Quem é que não se lembra de Isabel, a mulher do sacerdote Zacarias, que era estéril, era prima de Maria? A Bíblia vai nos dizer que quando ela gera João Batista, aquele que iria preparar o caminho de Jesus, quando ela vai diante de Maria, Maria já gerando Jesus também, o menino dentro do seu ventre se agita, e ela é tomada pelo Espírito Santo, e diz a Maria: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E João Batista está dizendo: Senhor, eu não sou digno. E era Jesus dizendo para ele: João, eu sei que tu não és digno, não é de hoje que eu te conheço, rapaz. Desde o ventre eu já tinha tido um encontro contigo, com a tua mãe. Eu sei que não há dignidade em você, mas faça parte do propósito. Essa limitação de lado faz parte do propósito. Porque é melhor, meu irmão, do que focarmos na nossa limitação, no fato de sermos indignos. O melhor é fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque se a gente for parar para analisar, meu Deus, os nossos erros, as nossas falhas, a gente não faz nada. E Deus está dizendo: não é mais o momento de ficar: Senhor, eu sou falho nisso, isso aqui, eu sou muito fraquinho. Não. O Senhor está dizendo: ei, João Batista, eu te chamei para me batizar porque eu conto contigo para começar o cumprimento da lei. Porque eu não vim para anular a lei, João. Então vem, meu filho, participa comigo nessa grande obra. O Senhor está dizendo para a vida: ei, meu filho, sai deste banco, se levanta e vamos fazer a grande obra, porque é chegado o momento. Então Jesus foi batizado. A Bíblia relata que o Espírito do Senhor desce sobre ele como uma pomba, e uma grande voz vai bradar do céu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E após isso, após toda essa introdução, vamos chegar então no capítulo 4, onde Jesus vai ser tentado. E eu estudando, e falei: Senhor, confirma essa mensagem. Eu nunca preguei sobre ela. Apesar de já ter lido bastante, eu nunca preguei sobre ela. E o Senhor, ao decorrer dessa semana, irmãos, foi confirmando a mensagem todos os dias, sem faltar nenhuma vez. Eu falei: então, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. E então, quando eu estava lendo, o Senhor foi conduzido, no capítulo 4, versículo 1 diz: ele foi conduzido pelo Espírito
deserto. Jesus, quando ele vai para este deserto, ele vai passar por um período de separação. A Bíblia vai nos relatar que ele está 40 dias e 40 noites sem jejum. A Bíblia não nos diz como foi esse jejum. Não diz se foi completamente de água, de comida, porque nós, como seres humanos, não aguentamos passar mais de 3 dias sem água. Porque o nosso corpo é composto 90% de água. E a Bíblia vai dizer que Jesus teve fome após esses 40 dias. Não diz se ele teve sede, mas diz que ele teve fome. E Jesus, quando ele está para ser tentado, ele não vai usar a sua natureza divina. Ele vai usar a sua natureza humana para nos mostrar, para nos provar que nós podemos sim vencer quaisquer situações que estivermos, se de fato Cristo estiver conosco. Então, a Bíblia diz: e Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E eu pesquisando, Senhor, como é o deserto? Como é uma região desértica? Como que funciona? E lendo, estudando, vai nos dizer que o deserto é uma região muito árida. E o que significa isso, Diaconisa Joyce? Quando um local, uma região é muito árida, significa que ela é muito difícil de desenvolver. A sua vegetação e os animais, eles perecem muito facilmente. Porque é um lugar onde não tem desenvolvimento. É um lugar onde o desenvolvimento é quase nulo. E é exatamente neste lugar onde Jesus vai ser provado. É em um lugar árido, é em um lugar quente que não tem água, é em um lugar que não desenvolve, é em um lugar que é totalmente contra. E aponta tudo contra ao crescimento. Só que é exatamente neste lugar que Jesus vai ser forjado, que Jesus vai se separar. E o Senhor já começa nos dizendo hoje: não importa o lugar que você está, não importa o lugar que você está, o deserto ao qual você está, meu irmão, se lá tem desenvolve ou não, se lá tem crescimento ou não, se lá é árido ou não, se lá tem água ou não, se você estiver lá, conduzido pelo Espírito Santo, pode ter certeza que as tentações virão, mas você vai sair vitorioso de cada uma delas. Porque enquanto estamos com Jesus no deserto, meu irmão, tem provisão, tem pão, tem alimento, tem proteção. Mas meu irmão, não entre no deserto por vontade própria não. Mas se for conduzido, meu Deus, se for conduzido pelo Espírito Santo, aí já é outra história. Só que agora que nós vamos ver as áreas a qual o Senhor foi tentado. Ele está aqui com fome. A Bíblia vai nos dizer que sentiu fome. Ele sentiu fome após um período longo de separação. E a Bíblia vai dizer então que Satanás então chega no momento em que Jesus está vulnerável. É o momento que o diabo chega. Porque Jesus, meus irmãos, está há 40 dias nesse período de separação em um lugar desértico e Satanás não apareceu. Mas no momento que ele se mostrou vulnerável pela fome, é o momento que o diabo vai começar a se andar no local onde Jesus está. E sabe o que Deus está dizendo para nós nesta noite? Não se preocupe, que não é quando você está forte que o diabo vai ao teu encontro. O diabo, ele é um forte oponente. Ele vai nos observando e vendo, não, aquela situação ali, ela permaneceu. Aquela situação ali, ela teve uma estrutura. Ah, mas nessa daqui ela já está começando a cambalear. Nessa daqui já está começando a murmurar. Ixi, ele já está começando a abrir uma portinha para mim entrar. E é exatamente neste momento de vulnerabilidade que Satanás vai começar a nos tirandar. E vai começar a nos observar. E aí que ele vem com as tentações. E aqui neste texto, Jesus foi tentado em 3 áreas primordiais dos seres humanos. A primeira área, necessidades básicas. A segunda área foi na sua identidade e propósito. E a terceira área foi ganância e poder. Agora vamos explicar isso aqui, aprofundar esse negócio. A primeira área, necessidades básicas. Jesus está com fome. Satanás vai chegar diante dele e vai dizer: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães.
Meus irmãos, imagine só. Você 40 dias sem comer. E o diabo chegar diante de você e dizer: se tu és o filho, se você é filho de Deus. E Jesus vai ser tentado nessa área, nas necessidades básicas. E quantas vezes não é assim conosco? O diabo vindo debochar, vindo nos afrontar e dizendo: você não é serva de Deus? Por que ele está passando por isso no teu lar? Se você é serva de Deus, por que está faltando isso e aquilo no teu celeiro? Se você é serva de Deus, por que está tão pesado esse negócio aí? Se você é serva e servo de Deus, por que teu filho está perdido na prostituição? Se você é serva de Deus, se você faz isso e aquilo na obra, por que a tua casa está tão desestruturada? Se você é servo de Deus, por que as tuas finanças até hoje estão amarradas? Se você é servo, por que ele está passando por isso? Por que ele não fala para o teu Deus tornar essas pedras em paz? Porque assim, irmãos, é no momento em que estamos passando por uma provação que o diabo vem nos afrontar. Só que Jesus vai dizer, e eu acho lindo demais as respostas de Jesus, porque ele nos mostra algo muito interessante. Todas as vezes que o diabo vem com uma sugestão e proposta, ele rebate na palavra. E o Senhor diz para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. O Senhor está dizendo para vidas aqui nessa noite: se Satanás está te afrontando, se lembre, nem só de pão você viverá, meu filho. O Senhor está dizendo: eu sou provisão, então descansa o teu coração. Agora a segunda área. Essa segunda área aqui ela é bem complicadinha. Porque é uma área onde Satanás trabalha demais. E são nas emoções. Glória a Deus, aleluia. É desse jeito. Segunda área. Identidade e propósito. E o que é uma identidade? Um conceito geral e básico. Identidade é aquilo que é usado para caracterizar cada pessoa, cada indivíduo. Eu tenho a minha identidade, já coisa lá em dela, cada um aqui tem a sua. Só que, biblicamente, identidade é aquilo que eu sou aos olhos de Deus e na revelação bíblica. A Bíblia me diz que eu sou. E propósito é aquilo que eu sou designado para fazer. O propósito universal que todos nós temos é ir de pregar o evangelho da criatura. Este é um propósito universal. Todos nós temos. E uma vida sem propósito, meus irmãos, eu não sei como é que deve ser viver sem propósito, mas deve ser terrível. E é por isso que o diabo ele sempre vai sondar a identidade e o propósito. Ele vai chegar diante de Jesus e vai dizer: se tu és o Filho de Deus, te lanças aqui abaixo. Porque a palavra diz: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde. E ele vai dizer: se lança nesse abismo aí, se você é o Filho de Deus. E ele ainda vem complementando com a palavra. Sabe o que é isso? Quando Satanás ele quer tentar começar a deturpar a nossa identidade, quem somos em Deus, ele vai começar a trazer confusão usando a própria palavra para te confundir. Glória a Deus. E ele usando então a palavra contra Jesus, ele vai dizer isso. Só que, meus irmãos, quando nós estamos com a nossa identidade um pouquinho balançada, quando nós estamos com a nossa identidade um pouquinho assim, fora do foco, qualquer coisa que Satanás vem falar, nos abala, nos atinge. Qualquer coisa que o diabo vem e lança nas nossas mentes, nós somos facilmente suscetíveis a acreditar. E o diabo, ele queria porque queria fazer Jesus cair. Ele queria porque queria fazer Jesus se prostrar diante das tentações. Porque ele sabia exatamente o que iria acontecer após aquele deserto. Ele sabia exatamente o que Jesus faria após aquele deserto passar. E ele tentava de todas as maneiras fazer com que Jesus caísse em cada área específica de sua vida. E Jesus está dizendo para nós nesta noite: o diabo, ele sabe exatamente o propósito que Deus tem na tua vida. Ele sabe o que Deus irá cumprir através de você. E é por isso que
Ele está tentando de todas as maneiras fazer você cair. Porque quando Satanás começa a sondar, meus irmãos, ele vai procurando brechas. E em cada área que ele vai achando uma brechinha para tentar trazer confusão, para tentar fazer com que a gente se desvencie do propósito, ele vai por tudo. E o Senhor está dizendo: eu sei os planos que eu tenho para vós. Eu sei os planos que eu tenho para vós. Mas muitos não têm mais confiado nos planos. E quando Satanás começa então a soprar ele, cadê aquela promessa que até agora não cumpriu? Cadê aquele ministério que o Senhor prometeu não vai se cumprir, não? E a libertação da tua casa? Deus não falou e até agora nada. Você não é o filho de Deus? Você não é o servo de Deus? Por que então que não aconteceu nada até agora? Por que nas tuas finanças, necessidades básicas está faltando coisa? Por que na tua identidade está tudo tão bagunçado? Por que está acontecendo tanta coisa na sua vida? Você não é o filho de Deus? Você não é o servo de Deus? E Jesus dizendo: ei, não foca na diversidade momentânea, não. Não foca nas palavras do diabo, não. Aguenta só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho, meu irmão. Porque a promessa ela não tarda, não. Ela chega no momento em que temos a estrutura para receber. Então, se você e eu estamos em um deserto, meu irmão, é porque Deus está nos forjando. É fácil demais a gente chegar diante de Deus e falar: Deus, o Senhor me prometeu isso, isso e isso. E Deus em contraparte está dizendo: e cadê a tua estrutura para suportar isso, isso e isso? Deus, cadê aquela benção lá? E Deus dizendo: cadê a tua vida de oração para suportar a benção lá? Glória a Deus. Muitas vezes queremos tanto a bênção e não nos esforçamos nem um pouquinho, meus irmãos, para suportar o peso da bênção que vai estar sobre nós. E Deus está dizendo hoje para vidas aqui: comece a trabalhar na tua estrutura. Comece a trabalhar na tua identidade como pai. Porque vai chegar momentos em que o diabo vai tentar de todas as maneiras confundir quem você é. O diabo ele vai tentar e ele não desiste não, meus irmãos. Se ele existiu tanto com Jesus, imagine conosco. E somos falhos. Porque o caráter de Jesus foi perfeito. Ele não falhou em nenhuma das tentações que ele passou. Mas nós falhamos. A nossa natureza é falha, mas a dele não foi. E ele estava nos mostrando: meu filho, eu tenho caráter perfeito. Eu sou íntegro. O meu caráter é perfeito. Por mais que Satanás tentou de todas as maneiras fazer com que eu caísse, eu permaneci. E aí ele dizendo: se eu permaneci, por que é que você não irá permanecer? Se eu de fato habito em você e se estou dentro de você, você não irá permanecer? Aleluia, Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus em tudo foi tentado, mas em nada transgrediu, em nada errou, em nada falhou. E se esse Jesus não falhou, e se afirmamos tanto que Ele está conosco, não te preocupes, porque Satanás pode até começar a te cirandar, meu irmão, pode até começar a sugerir coisinhas no teu ouvido, mas o Senhor diz nesta noite: entregue força para a minha boca, não vai falhar não, vai permanecer de pé alicerçada. Porque, vamos ser sinceros, irmãos, é difícil. As tentações são difíceis, são. Só que o ruim, meu irmão, não é ser tentado. O ruim não é ser tentado. As tentações vêm como consequência da nossa vida com Deus. O ruim não é ser tentado. O ruim é qual atitude nós tomamos a partir da tentação que estamos sofrendo. Isso que é o ruim. É aí que Jesus está só aguardando. Será que meu filho vai passar nesse deserto ou não? Será que ele vai ter que permanecer só mais um pouquinho? Ou será que já dá para chegar ao momento de honra? E então,
Jesus vai responder a Satanás. E ele vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Era Jesus dizendo: eu sei exatamente qual é o meu propósito. Eu sei exatamente quem eu sou. Eu sei que eu sou filho de Deus. Eu sei para que eu fui chamado. E eu sei qual é a grande obra que meu Pai irá realizar através da minha vida. Então, se eu sei quem eu sou, se eu sei aquilo que Deus me chamou para fazer, por que é que eu vou me jogar de um precipício, Satanás? Para que é que eu vou me jogar para testar se os outros vão me acolher? Não, meu irmão. Ele vai então dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Tem muita gente que fica tentando a Deus. Ai, eu vou fazer prova de Deus. Meu irmão, se você já sabe para que você foi chamado, já sabe o que Deus quer de você e requer, vai ficar nesse negócio de fazer prova de Deus até quando? O Senhor está dizendo para nós nessa noite: saiba para que você foi chamado. Aprenda a tua identidade, meu irmão. Para de ficar nisso de meninice. Ai, porque eu não sei para que eu fui chamado. O Senhor diz nessa noite: você foi chamado para pregar a minha palavra, para espalhar o meu evangelho. Então se levanta no deserto, meu irmão. Enquanto você vai se levantando, Deus vai saber lá do céu e falando: o meu filho está passando. Esse teste aqui, essa prova aqui, ele está vencendo. Eu acho que já dá para passar para um nívelzinho maior. Eu acho que esse nível aqui ele já está começando a superar. Isso aqui já não dói mais como doía antes. A estrutura já está ficando um pouquinho mais forte. Já está mais estabelecido. Aquelas palavras que antes machucavam já não ferem mais. Aquela situação que machucava já não dói tanto. O Senhor está dizendo: estou mudando estruturas hoje. Estou quebrando estruturas hoje. Porque é necessário. A terceira fase ela é bem interessante, porque ela vai mexer com o nosso ego humano. Vou até beber uma água aqui, irmãos. Porque falar de ego humano, nós somos bem especialistas nisso. Porque, meu Deus, como nós somos suscetíveis a nos inclinar facilmente para o ego. E nessa área a qual Jesus foi tentado era na ganância e no poder. Satanás viu que nas necessidades básicas não adiantou, Jesus permaneceu. Na identidade, no propósito não adiantou, Jesus permaneceu. Ele sabia quem ele era. E coisa boa é quando nós sabemos quem somos em Deus. Agora ele vai para onde? Ele vai levar Jesus, vai mostrar os reinos a Jesus. E ele vai dizer: tudo isso eu te darei. Se, esse se aqui, meus irmãos, nessa frase, tem um sentido de mas, de porém, de entretanto, de todavia, a maneira que você preferir. Tem o sentido de: eu tudo isso te darei, se todavia você se prostrar e me adorar. Porque o diabo, quando ele vai nos mostrar uma proposta, ele nunca, escute isso, ele nunca vai te mostrar o lado ruim do negócio. Ele sempre vai mostrar o lado bom. Por que é que o diabo mostrou primeiro os reinos para depois fazer a proposta? Porque ele sabe que quando mexe no ego humano, quando mostra riquezas, o coração ganancioso já começa a se inclinar, a sede de poder, de querer estar em evidência, já começa a se inclinar. Como foi dito na introdução, Herodes matou crianças inocentes, meu irmão, por sede de poder, para não perder o seu reinado. O Senhor está dizendo hoje: cuidado com as propostas, cuidado com as propostas do desejo. Meu irmão, escute isso. Estamos em um culto de departamento de crianças. Se nós, escute, se nós somos tentados nessas áreas, se nós recebemos tipo de propostas para que nós venhamos a cair, as nossas crianças também têm recebido. As nossas crianças têm recebido principalmente nos ambientes escolares.
Irmãos, eu estou estudando para fazer pedagogia, para ser professora infantil. E eu já vejo como eles têm tentado mudar e implantar um novo ensino para as nossas crianças. Um ensino das trevas, onde tudo é liberado, onde tudo pode. E se nós adultos, somos tentados, se o diabo está tentando a todo modo tragar a nossa alma, a das nossas crianças também. A das nossas crianças também. E o Senhor está dizendo nesta noite que temos que nos posicionar para guerrear pelas nossas crianças, porque o inferno está furioso contra a inocência das crianças, e sempre os inocentes é que pagam, e nós desde os primórdios as crianças são sacrificadas. O diabo sempre vai naqueles que são mais frágeis. E nós, como igreja, como noiva, como pais, como liderança de crianças, temos que começar a mostrar, a pregar para as nossas crianças, a ter um despertamento. Porque não somos só nós que estamos correndo risco todos os dias pela nossa alma, as nossas crianças também. E quais têm sido as propostas que eles têm recebido? Se nós estamos recebendo também, quais são as que as nossas crianças estão recebendo, irmãos? Isso agora, retornando para nós. Quando o diabo ele vem com uma proposta indecente, ele não vai mostrar o lado ruim. O diabo não vai dizer para você que se você trair a sua esposa, a sua casa vai ser completamente destruída. O diabo não vai chegar e dizer, se você trair o seu esposo, você vai perder a sua família, você vai desestruturar o seu lar, você vai trazer maldições para a sua casa, sua vida vai ser destruída, o seu emocional vai se acabar. O diabo não vai chegar e dizer, se você desistir desse Jesus, se prostrar diante de mim e me adorar, vai começar a vir a depressão, as crises de ansiedade, vai começar a vir a perturbação, o espanto noturno, a paz excedia, todo o entendimento acabou, aquele amor que você sentia de preencher não tem mais, o desejo, a saudade de voltar para casa do Pai pode até vir, mas você não vai ter força para voltar. O diabo não vai dizer isso. O diabo não vai te dizer, olha, se você desviar só um pouquinho, vai ser muito difícil voltar. Porque quando você tentar voltar, são mais demônios ainda para você combater. E se você já está fraco, como é que você vai conseguir retornar? E o diabo, ele não vai apresentar as falhas. Ele não vai dizer, olha, se você for para um engano, se você for se esbagaçar no mundo, ele não vai dizer que você vai ficar ferido. Ele não vai dizer que a sua alma vai correr o risco de brincar a qualquer segundo. Ele não vai dizer que ele vai ter poder para bagunçar toda a sua casa e você não fazer nada. Somente ficar prostrado, frustrado e sofrendo, aprisionado, sendo escravo. O diabo, ele sempre vai mostrar, olha os reinos. Olha como você vai ter esse carro aqui. Olha, você vai ter todo tipo de mulher que você quiser. Se você trair a sua esposa, não tem problema não, porque ninguém vai saber. Vai ficar tudo debaixo dos panos. Porque se você começar a se corromper em questão de dinheiro, ou até mesmo no teu caráter, ninguém vai perceber não, vai ficar em oculto. Só que o diabo não vai dizer que isso vai destruir e lançar tua alma para o inferno. Sabe o que Deus está dizendo para nós nesta noite? Aleluia, vamos tomar cuidado com as propostas do diabo. O diabo está a todos os momentos fugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. E se ele nos tragar, meu irmão, o que será de nossas almas? O que será de nossas almas? Precisamos tomar cuidado e entender que todos os dias nós estamos correndo um risco. E qual é esse risco, diaconisa Joyce? É pela nossa alma, pela nossa casa, pelas pessoas que conhecemos, pela cidade a qual moramos. Eu não sei os irmãos, mas esses dias a minha alma tem se angustiado de preocupação com os meus. Porque eu tenho falado, Senhor, estão cada vez mais se lambuzando no pecado, estão cada vez mais definhando, sendo escravos, não conseguem enxergar. E orando e dizendo, Senhor, abre os olhos, meu Deus, retira as escamas. E quantas pessoas na casa do Senhor, meus irmãos, estão com os olhos vendados, e são às vezes pior do que pessoas que estão lá fora. Porque como foi dito aqui, mencionado pela missionária Natasha, ela clamando para que toda incredulidade caia por terra. Quantas pessoas
incrédulas na casa do Senhor? Quantas pessoas já não acreditam mais na libertação, não acreditam mais naquilo que Jesus faz, porque a eternidade já cegou. A mente já está definhando e o pior, não percebe. Já está cegado. E Satanás só vem com propostas e mais propostas. E muitos estão acomodados na segurança de quê? De que estão vindo à igreja. Ah não, porque eu vou lá na igreja. Ah não, porque o pastor ele até me dá oportunidade. Eu até dou uma saudação, leio um versículo. Eu até prego. Eu até canto, eu até vou em algumas festividades aí que tem. Não, mas eu estou indo mais. Jesus nem sabe mais quem você é. Eita, Jesus, fala mesmo, Senhor. Meu Deus, como isso é forte. Imagina, meus irmãos, estamos vindo aqui, à casa do Senhor, e Jesus não saber quem somos nós. Jesus não saber qual é a vida que nós temos com Ele. Ele fala, não, Jesus, mas eu faço isso, Jesus. Eu sei, não vi, não vejo, não tenho busca. E o Senhor vai responder. Eu quero ser bem rápido, suscita meus irmãos. E o Senhor então vai responder para Satanás. E Satanás chega e faz a proposta. Ele finalmente então vai dizer: sai, Satanás. Ele vai expulsar. Ele vai expulsar o diabo dali. Porque ele sabe que já chegou o momento. Tem certos momentos, meus irmãos, nas nossas vidas, que vamos estar em desertos e que até vamos ter que combater com a palavra. Só que chega um momento que temos que nos posicionar como Jesus. E qual é o posicionamento que Jesus espera de nós? É o quê? É dizer: sai, Satanás. Sai da minha mente. Sai do meu lar. Sai das minhas finanças. Sai da minha vida espiritual. Arranca toda a frieza. Vai começando a aclamar e a repreender. Irmãos, eu não vou falar isso aqui não, mas eu vou ter que falar. Ontem eu estava orando lá em casa. Aproveitei que estava mais sozinha e fui orar. E ontem, meus irmãos, até tinha mandado uma mensagem para a diaconisa Naí, diaconisa Yandra, conversando com elas. E eu falei para elas: ó, orem aí por mim. Essa semana foi pancada. Essa semana foi terrível. E o diabo trabalhando demais na minha mente, trabalhando demais em todas as áreas da minha vida. E eu falo: Senhor, eu não vou passar por isso de novo, não. Eu não vou ficar presa nisso de novo, não. Deixar o diabo de novo começar a minar a minha identidade. O que é isso? Eu falei: não, Deus. Chega um momento que não dá mais, não. E eu começando a falar com o Senhor, e o Senhor falando comigo: vai viver a palavra que eu te entreguei. Vai viver a palavra que eu estou te entregando há meses. Você ainda não havia pregado. Porque eu nunca preguei essa mensagem, meus irmãos, é a primeira vez. E o Senhor dizendo: vai viver agora a mensagem que eu te entreguei. E eu comecei então, irmãos, a orar, a repreender, a entrar naquele estado mesmo do Senhor. Eu comecei a ungir a minha vida e apresentar os meus pensamentos, as minhas finanças, cada área da minha vida. E eu falei: Senhor, eu não vou mais aceitar o diabo tentar vir com essas ofertas, com essas sugestões, e eu caí de novo nisso. Será que a minha estrutura está tão ruim assim para cair de novo nisso? O Senhor dizendo: filha, é chegado o momento de se equipar com as armaduras. É chegado o momento de estar preparada para guerrear. Porque o diabo, como eu disse no início, ele não vai esperar você estar fortinho, não. Ele vai esperar o momento de fraqueza mesmo. E o que é que nós vamos estar revestidos quando o momento de fraqueza chegar? De que é que nós vamos estar, irmãos, cheios no momento da fraqueza? Deus está dizendo: ei, hoje é noite de começar a se equipar com as armaduras para vencer os laços e as tentações do diabo. O Senhor está dizendo para nós nessa noite: há uma força nova dos céus gerada neste altar para a noiva do Cordeiro, para que possamos sair daqui fortificados, meu irmão. Porque Deus, escute, Ele não vai permitir que você caia nessa situação de novo. Deus não vai permitir que você caia, mas primeiro, para não cair, o que é que nós temos que fazer? Repreender aquele que está tentando fazer com que a gente caia. O Senhor está dizendo hoje: usa a tua autoridade. Como foi pregado pelo diácono Romilson, é muito fácil a gente profetizar aqui, e no nosso lar, e na nossa casa, e nas nossas próprias vidas. É o momento que a fé
começa a se estreitar, porque a gente tem muito isso, né? Não, eu vou profetizar assim, porque fulano vai ver como eu sou usado. Aí porque eu vou usar essa eloquência, fulano vai ver como eu falo bem, como eu prego bem. Não, meus irmãos. É chegado o momento da gente deixar o nosso ego de lado e começar a se preparar de verdade. Começar a se preparar de verdade, porque o Senhor vai contar com os seus soldados nos últimos dias. E Ele está dizendo para nós nesta noite: entrega força porque é necessário. Mudo estruturas hoje porque é preciso. Renova a minha noiva porque é necessário. Hoje tem forças novas do alto. O recurso a qual tanto precisamos chegar hoje. E é o que eu desejo. É força dos céus para permanecer mediante as tentações. Porque, como eu disse, as tentações são consequência de uma vida com Deus. O diabo sempre vai tentar fazer você cair, porque ele quer exatamente fazer o que ele queria fazer com Jesus, que era o quê? Que Jesus não cumprisse o seu propósito. O diabo não quer que você cumpra o seu propósito. Mas para finalizar, escute isso daqui. Se Deus entregou seu filho, ele veio, ele era 100% homem e 100% Deus, foi tentado, em tudo foi tentado, em nada transgrediu, foi crucificado, cumpriu seu propósito, voltou ao Pai e deixou o Espírito Santo para não ser mais o Jesus conosco, mas o Deus em nós, habitando dentro de nós. E será que esse Jesus que veio, que abandonou, que abdicou os céus de glória, veio para a terra, sofreu e padeceu, que foi rejeitado, quando na verdade deveria ser exaltado e adorado, aquele Jesus que se entregou de uma maneira tão cruel, que foi tão dolorosa, agora habita dentro de nós através do Espírito Santo. E se esse Espírito habita em mim e em você, será que não vamos vencer? Glória a Deus. Será que não vamos vencer? Jesus está dizendo: ei, enquanto você estiver no deserto, sendo levado por mim, tem segurança. Enquanto você está no deserto, guiado por mim, tem provisão. Então não precisa te preocupar, porque as tentações não vão te parar, porque o deserto não vai te matar. Está só forjando algo novo para a tua vida. Então descansa esse coração, porque ainda tem muito mais para ser vivido no Senhor. E Ele está dizendo hoje: a força dele derramada sobre a noiva vai fazer o quê? Vai gerar força para vencer as adversidades. E eu quero convidar a igreja a se colocar de pé nesta noite.